Bora, Mi! Opa, está valendo! Boa noite a todos. Inicia-se nesse momento. Fala, bora, Mi, vai comigo. Aí sim, tá melhorando, hein, gente? Rafão, tá melhorando, Rafão. Então, pessoal do YouTube, boa noite. Estamos iniciando a segunda parte da aula de mecânica, tá? A Mi se manifestou, até esqueci o que eu tô fazendo no mundo, mas é a aula de mecânica, tá certo? Segunda parte, a primeira parte foi gravada pela manhã com o pessoal da turma da manhã e a segunda parte da aula será gravada agora com o pessoal da noite, tá certo? Michele, o nosso Rickshaw, o Rafão, né? Quem mais, gente? Carolzona, meu Deus do céu, quantas meninas maravilhosas. Andrezão, quem mais? Quem mais? Lígia, Karina, Eric. Quem mais, gente? Olha lá, Rick de novo, Eric, só eles se manifestam. É, tem um monte de gente aí. Lígia, né? Karen, tem a Karen? Gente? Não, não tem a Karen. A Karen não tem. A Karen é de outra turma. Meu Deus, a Karen também não era brincadeira, hein, gente? Que saudade da Karen, né? Mas ela já passou na prova, já fez aulas práticas, já fez prova prática, já está habilitada. A Karen. Ai, ai, que saudade da Karen, gente. Então vamos lá, ó. Mecânica. Dentro de mecânica, nós vamos ver agora, como havia sido combinado no final do vídeo anterior, a parte de sistema elétrico, tá? Então o veículo está dividido em sistemas e agora não está mostrando. Ah, que novidade, né, gente? Que novidade. Vamos compartilhar. Sempre dá esse problema técnico, que eu esqueço de compartilhar o vídeo. Pronto, vou tomar um pouquinho de café aqui, o pessoal do YouTube, isso aqui é café, tá bom? De noite. Hoje é dia 18 de maio de 2022, temperatura baixíssima, então todos nós estamos tomando café, tá certo? Agora tá mostrando, gente, vinculou aí o vídeo, o slide, yes or no, sim ou não? Sim, agora validou, agora vinculou, beleza. Então vamos lá, sistema elétrico. O sistema elétrico, ele traz várias questões na prova, tá certo? Então vamos lá. Gente, se dentre as peças exibidas no slide, tá certo? Ó, olha as peças. Sistema elétrico, né? Então nós temos bateria, alternador, distribuidor, velas, cabos de velas, motor de partida e bobina. Dentre essas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peças. Se a prova te perguntasse, entre as peças que aparecem no slide, qual delas é responsável por gerar a energia? Qual dessas peças é responsável por produzir a energia? O que vocês responderiam? Olha lá, Rafão falou batera. Olha a Lígia, gente. A Lígia já andou assistindo o vídeo e ela falou alternador. O Rick falou bateria, Anderson alternador. Então, a Mi falou bateria. Eu gostaria que fosse muita bateria, Mi. Mas não, tá bom, gente? A bateria não produz a energia.
A bateria não gera a energia. Muita gente imagina isso. Muita gente imagina que sim, mas não. A bateria armazena a energia. A bateria deixa a energia lá guardadinha. Quando a gente precisa, ela nos fornece a energia. Tá certo? Então, quem gera não é a bateria. Como dito pela Lígia e pelo Anderson, quem gera a energia é o alternador. Então vamos lá, bateria. Olha lá, primeira peça que está aparecendo ali, bateria. A bateria é responsável por armazenar a energia. E quando a gente precisa, ela nos fornece essa energia, certo? O alternador, esse sim gera, esse sim produz a energia elétrica, tá certo? E o distribuidor? O distribuidor, ele distribui a energia através de seu rotor, ok? Depois do distribuidor, a gente tem velas de ignição. O que as velas de ignição fazem? As velas de ignição produzem a faísca elétrica. As velas de ignição produzem a centelha elétrica. Cai direto na prova qual é a função ou o que fazem as velas de ignição. Velas de ignição produzem centelha elétrica, tá certo? Velas de ignição produzem a faísca elétrica, que é a mesma coisa, tá certo? Cabos de velas. Esses têm a finalidade de conduzir a energia elétrica, ok? Motor de partida ou motor de arranque. É a mesma coisa, o motor de partida e o motor de arranque são a mesma peça. O motor de partida, ele tem como finalidade dar movimento inicial ao motor principal. Então, para o motor principal girar, aquele do motor, é necessário que o motor de partida gire primeiro, ofereça o movimento ao motor principal para que o motor principal realmente funcione. Motor de partida, motor de arranque, ele dá giro inicial. Ele oferece o movimento inicial ao motor principal. E a bobina? A bobina está aparecendo ali também, gente. Bobina. Qual a função da bobina? A bobina tem como função converter. Converter o quê? Converter energia de baixa tensão em energia de alta tensão. Então a energia está guardadinha na bateria em baixa tensão, mas ela passa pela bobina, a bobina converte essa energia em alta tensão para que isso seja distribuído pelo veículo, tá certo? Então, recapitulation, bobina converte energia de baixa tensão em energia de alta tensão. Motor de partida ou motor de arranque é responsável pelo movimento inicial para fazer com que o motor principal também rode, também gire, também pegue, funcione. E os cabos de vela são responsáveis pela condução dessa energia. E as velas de ignição são responsáveis pela faísca elétrica, né? Pelo centelhamento elétrico. Distribuidor distribui a energia através de seu rotor
alternador produz, gera a energia elétrica, certo? E a bateria armazena a energia, fica guardadinha lá dentro. Quando a gente precisa, ela nos fornece, tá certo? Então, várias questões aí podem ser retiradas desse slide. Aí tem um funcionamento ali. Olha o motor, olha a bateria, olha a bobina, olha o distribuidor, né? Olha os cabos de velas e depois as velas. É assim. Então, é a grosso modo isso. Você vira a chave de ignição, né? Virou a chave, aí a energia que está guardadinha dentro da bateria aciona o sistema, você vira a chave, motor de arranque, dá aquela girada esperta e faz com que o motor funcione, e aí depois tudo vai funcionar em sequência. Como funciona a manutenção do sistema? Diz o slide que a manutenção do sistema exige uma limpeza periódica de bateria. Isso já nem existe mais praticamente, né? A bateria, normalmente, depois que a garantia dela acaba, ela pifa. Deu um ano, baterias mais baratinhas aí pifam, né? E é necessário, de repente, logo a troca dessa bateria, tá certo? E as velas? As velas, sim, essas precisam ser trocadas periodicamente. Dentro da vela, gente, dentro da vela tem um eletrodo. E lembra que a vela de ignição é responsável por produzir a centelha, a faísca elétrica. Então esse eletrodo aí fica pegando fogo, passando corrente elétrica o tempo todo. Chega um determinado momento, esse eletrodo não aguenta mais e pifa, e é necessário a troca das velas. É necessário também a verificação do sistema de comunicação luminosa do veículo. Então, tudo que é elétrico no veículo, sejam as luzes, né? Seja o rádio, a buzina, que mais? Vidro elétrico, direção elétrica, trava elétrica, tudo isso depende do sistema elétrico. E existe, gente, uma caixa de fusíveis no veículo. Então, de repente, uma luz não funciona, uma lâmpada não funciona. Pode ser que a lâmpada esteja queimada, pode. Ou pode ser que o fusível esteja queimado também, tá certo? Então, existe uma caixa de fusíveis e é necessário verificar se todos os fusíveis estão em perfeito estado. A buzina não funciona. Meu Deus, minha buzina pifou. Pode ser, mas pode ser que o fusível da buzina tenha queimado também. Então, o sistema elétrico também tem uma caixa de fusíveis que precisa ser verificada para ver se tudo está ok. Então, a matéria, gente, de mecânica, ela normalmente deixa as meninas preocupadas. Meninas, vocês têm medo da mecânica? Quando surge uma questão de mecânica, vocês ficam com medo? Meu Deus, mecânica. O que eu vou fazer? Sim ou não? Mi, você tem medo da mecânica, Mi? A Lígia falou chato. Ela inclusive mandou uma mensagem para mim à tarde e falou que ela chuta as questões de mecânica. Mas com esses vídeos aí que vão ficar disponíveis no YouTube, não é necessário, tá? A mim falou que não assombra. Ela não se assombra com isso, porém, ela não sabe nada. O meu enteado, André, falou gol do Palmeiras, gente. Com quem que o Palmeiras está jogando, gente? Eu não sei. Agora sim. Deve ser agora sim, né? Então, olha só. Sistema de freios. Então, a questão de prova te pergunta assim. Qual é o sistema
que possibilita a diminuição da velocidade do veículo ou sua imobilização total. Então a pergunta está complicada, mas se você puxa essa pergunta para uma forma mais simples, seria: o que você aperta para diminuir a velocidade do veículo ou imobilizá-lo totalmente? O que você aperta? Freios. Então, o sistema responsável, né, por possibilitar a diminuição da velocidade do veículo ou sua imobilização total é o sistema de freios, tá certo? E aí algumas peças do sistema de freios que de repente pode até cair na prova, tá certo? Nós temos as lonas, tá? Nós temos o disco, nós temos as pastilhas, nós temos o tambor, nós temos as sapatas e temos o hidrovácuo, que é um sistema de freios, tá certo? Então, sistema que possibilita a diminuição da velocidade ou até mesmo a imobilização total do veículo é o sistema de freios, tá certo? O sistema de freios é composto aí pelo freio de serviço, que é o freio de pé, popularmente conhecido como freio de pé. Ele atua nas 4 rodas. Então, questão de prova, de repente, te pergunta: o freio de serviço atua, e aí você procura nas 4 rodas, certo? Voltou aquilo lá, gente, voltou. Certo? E o freio de estacionamento, que é o freio de mão, esse tem atuação apenas nas rodas traseiras. O freio de serviço, freio de pé, quando você soca o pé ali no bagulho, tá? Então, o freio de serviço atua nas 4 rodas. Você aperta lá, aciona as 4 rodas. Enquanto o freio de estacionamento, freio de mão, esse aciona apenas e tão somente as rodas traseiras. Certo? Como já foi dito, será redito, tridito, tetradito, né? Desde que ajude-os e vocês acertem as questões de prova, o freio ABS, sistema ABS, sistema antibloqueio. É o sistema, tá, que não deixa que as rodas do veículo se bloqueiem, se travem durante a frenagem. Evita o arrastamento dos pneus. Com isso, reduz, em média, a distância necessária para a imobilização total do veículo em aproximadamente 20%. Então, com o freio ABS, a distância percorrida pelo veículo em operação de frenagem é menor, tá certo? 20% aproximadamente a menos de distância. Então, muito mais interessante. E está falando aí no slide que desde 1º de janeiro de 2014, todos os automóveis e caminhonetes produzidas no Brasil passam a ser equipados com freio ABS obrigatoriamente, tá certo? Então, o freio ABS é o sistema antibloqueio. Não permite que as rodas se travem, não permite que as rodas se bloqueiem durante a frenagem, evitam o arrastamento de pneus e promovem uma imobilização numa distância
de aproximadamente 20% menos, tá certo? Tipos de freios. Tem o freio mecânico, tem o freio hidráulico, tem o freio pneumático e o sistema hidrovácuo. Isso normalmente não anda caindo em prova. Agora, o que normalmente cai em prova, anotem aí, quem tem seus cadernos, né? Anotem, por favor. Está falando sobre a manutenção do sistema de freios. O sistema de freios também tem o seu fluido. O sistema de freios também tem o seu óleo, conhecido aí popularmente como óleo de freios. Óleo de freio, né? Fluido de freio, é a mesma coisa. E ele precisa ser ali completado, ele precisa ser verificado, tá certo? Então, questão de prova, né? O sistema de freios pode apresentar ineficiência devido. Então, falou que o sistema de freios pode apresentar ineficiência, pode não ser eficiente ou necessário na frenagem quando? Então, ele poderá apresentar ineficiência quando existem 3 respostas para a mesma pergunta. O sistema de freios apresenta ineficiência quando o nível de óleo ou o nível de fluido no reservatório está abaixo do normal. Essa é uma resposta. Outra resposta, quando o óleo está misturado com água no reservatório. É uma segunda resposta que provoca ineficiência do sistema. E a terceira resposta é caso tenhamos bolhas no sistema de freios, tá certo? Então são 3 respostas praticamente para a mesma pergunta em 3 questões diferentes. O sistema de freio apresenta ineficiência quando o nível de fluido ou de óleo está muito abaixo do normal no reservatório. Outra opção. Temos no reservatório água misturada com óleo, com o fluido de freio. Atrapalha também. Ou caso existam bolhas no sistema de freios. E é necessário fazer também, periodicamente, trocas de lonas e pastilhas. São peças aí do sistema de freios. Aqui, inclusive, está explicando como tirar essas bolhas do sistema. Sangria de freio, tá certo? Tirar as bolhas do sistema que podem provocar ineficiência no mesmo. Então, vamos lá. Sangria é o termo utilizado para a troca do líquido de freio, que deve ser realizado a cada 20.000 quilômetros, 2 anos, ou se houver sinais de perfuração no sistema, tá certo? E ele também é utilizado para retirar bolhas de ar que se formam no sistema de freios e deixam o sistema também ineficiente, tá certo? E o sistema de direção, meus filhinhos? Sistema de direção, né? Tipos de direção. Tem a direção mecânica, que é aquela direção mais dura. Tem a direção hidráulica, que é aquela direção mais molinha. Direção elétrica, que também é molinha. E a eletrohidráulica, que deve ser molinha também, tá certo? Então esses, à direita aí de vocês, de cor azul, são os sistemas de direção, tipos de direção. E do lado esquerdo, componentes do sistema de direção: volante, caixa de direção, barra de direção,
caixa de direção, todos têm direção, exceto manga de eixo. São componentes do sistema de direção e do ladinho direito, tipos ou sistemas de direção. E o sistema de suspensão, cobrado com frequência em prova, tá bom? Estejam atentos, tá certo? O sistema de suspensão é o sistema responsável por absorver os impactos gerados pela irregularidade no pavimento. Então, pavimento com irregularidade, quem segura esses impactos? Quem absorve? Sistema de suspensão. E ele é responsável também por proporcionar maior estabilidade nas curvas, manobras emergenciais, ou seja, com o veículo em movimento. Então estejam atentos. Qual é o sistema importante ou que mantém a estabilidade do veículo nas curvas, em manobras emergenciais, né? O veículo em movimento? Sistema de suspensão. Não sei se vocês já viram no YouTube ou na internet vídeos muito antigos, quando os veículos estavam sendo aprimorados, eles já haviam sido inventados, sendo aprimorados. O cara convertia para a direita, plof, a carroceria do carro saía fora, saía voando, né? O carro capotava, o carro ia junto com a carroceria para o outro lado. Por quê? Porque aqueles veículos ainda não tinham sistema de suspensão. O sistema de suspensão é aquele sistema responsável por manter o veículo no chão, tá? Estabilidade. Essa é a função do sistema de suspensão. Quais são as peças? Molas, amortecedores, bandejas e a barra estabilizadora. Então, pergunta na prova: qual é o sistema responsável por absorver impactos ou por manter o veículo estável quando está em movimento, seja em curva, em manobra emergencial ou qualquer outra situação? E a resposta será sistema de suspensão, tá? Tem algumas coisas aqui sobre o sistema de suspensão, mas isso não vai cair em prova. Aqui fala sobre o sistema de rodagem. Isso também não está caindo. Componentes do sistema de rodagem: roda, pneu, cubo de roda, rolamento. Beleza, tá bom? Se vocês quiserem printar aí, fazerem anotação, mas eu não vejo o sistema de rodagem falando, pelo menos em questão de prova, se mencionando as peças principais. Agora aqui nós temos o pneu, né? Um dos componentes do sistema de rodagem sendo mencionado de uma forma mais específica. O pneu cai em várias questões. Tem questões que perguntam, né? Quais são as partes de um pneu? Ou banda de rodagem, costado, talão, carcaça, são partes do pneu. Isso, vocês vão matar logo de cara, porque banda de rodagem é a banda, né, que roda na pista. É aquela parte de borracha do pneu que fica em contato com o pavimento. Então, banda de rodagem, pneu. Costado, pneu. Talão, pneu. Carcaça, pneu também. São todas partes de um pneu, ok? E do ladinho nós temos um pneu ali, detalhado. Ó, o pneu ele tem largura, ele tem percentual de altura, ele tem aro, ele tem índice de carga, índice de velocidade. O pneu é bem complexo. Inclusive,
ele é muito mais complexo do que nós imaginávamos. Então, quem tiver interesse por isso, pode fazer uma pesquisa aí no Google a respeito de todas as especificações do pneu, tá certo? Na nossa prova não vai cair sobre essas especificações assim técnicas, mas cai, tá? Partes de um pneu, que é o que está do ladinho esquerdo, aí estejam atentos. E aqui mostra duas situações, nós vimos lá atrás, né? Olha ali, manutenção, a parte de manutenção, calibragem dos pneus. Lembra que em direção defensiva eu falei? Pneu calibrado com pressão acima do normal, pressão alta, mais pressão do que o necessário, ele fica estufadão, né? E aquela parte central da banda de rodagem é consumida. E a parte lateral, não. Então, o pneu tem sua vida útil comprometida. E quando é baixa pressão, ele está murchinho, né? Também, a banda de rodagem lateral é consumida e a banda de rodagem não. Então, novamente, temos aí a vida útil do pneu comprometida. Então, para o pneu ser desgastado de forma uniforme, é necessário a pressão adequada, calibragem adequada. Beleza? Rodízio de rodas, isso não está caindo em prova também. Vamos seguir. E aqui voltou o pneuzão, gente. Olha o pneuzão. E aí vem questões, né? Relacionadas a pneu, tá certo? Vamos ver aí se vocês estão atentos, acordados, fizeram suas anotações, né? No dia da aula de direção defensiva. Então tá mostrando um pneuzão bonitão do lado direito e um pneuzão já meio moído do lado esquerdo, tá certo? E nós vemos em destaque o TWI. O que é, gente, o TWI? Vocês lembram? Se a questão de prova perguntar para vocês o que é o TWI? O TWI é um D. O que significa o TWI? Vem 3 letras Ds em sequência. Alguém lembra, gente, o que é o TWI? TWI, vamos ver o que a Keila, gente, está falando. É a marca de desgaste dos pneus. Faz sentido, tá? Então, na questão de prova, por exemplo, a resposta virá como delimitador de desgaste. Por isso que eu coloquei D de delimitador, D de D e D de desgaste. O TWI é um delimitador de desgaste que fica dentro dos sulcos dos pneus. São essas valas aí maiores, certo? Questão de prova pergunta para vocês, meus filhinhos. Para que servem os sulcos dos pneus? Vocês se recordam? Com a finalidade? O Rick falou que a finalidade dos sulcos dos pneus é escoar água. Exatamente isso. A finalidade dos sulcos dos pneus é escoar a água. Água na pista. De onde provém essa água? Não interessa se é de chuva, sei lá de onde vem essa água. Os sulcos dos pneus precisam estar profundos para que muita água seja escoada, tá certo? E aí vem uma outra questão referente a isso também, né? Pergunta o seguinte: a que medida o TWI está do fundo do sulco do pneu, ou então, né? Para que um pneu seja considerado em estado de uso, perfeito estado de uso, qual a medida mínima, né, dos sulcos dos pneus? Vocês lembram, gente? Nós falamos isso lá em direção defensiva. Existe uma medida mínima
para que esses sulcos aí sejam considerados ainda ok. E a Keila responde 1,6 milímetros. 1,6 milímetros é a resposta correta. É a medida a qual o TWI está em relação ao fundo do suco do pneu, e um pneu, para ser considerado ainda em estado de uso, tem que ter pelo menos 1,6 de suco. Ou seja, começou a consumir o TWI, precisa substituir esse pneu. Olha o pneu da esquerda aqui, gente. Esse pneu está comido no meio, ó, consumido no meio. Aqui não tem TWI nem aqui, nem em Bangladesh, tá bom? Esse pneu precisaria ser substituído com urgência. Caso um agente de trânsito encontrasse você transitando com esse pneuzão aí, infração de trânsito de natureza grave, tá certo? Mau estado de conservação do pneu do veículo. Se a sua habilitação for uma PPD, esse tipo de infração já caça a sua PPD. Se o veículo está no teu nome, você é responsável por qualquer infração relacionada a mau estado de conservação, tá certo? Alinhamento. Alinhamento é complicado, gente. Olha só o que diz o alinhamento. O alinhamento consiste em ajustar os ângulos das rodas, mantendo-as perpendiculares ao solo e paralelas entre si. É isso mesmo, tá? Seria isso, ó. Manter assim as rodas, né? Retinhas, não pode estar assim, não pode estar assim. Elas precisam estar perpendiculares ao solo e paralelas entre si, tá certo? Mas aí a questão de prova é a seguinte, gente. Quando o seu veículo, seu automóvel, puxa a direção para a direita ou puxa a direção para a esquerda, aí para vocês é o contrário, né, gente? Quando puxa para a direita ou puxa para a esquerda, a direção do veículo é o quê? Falta de alinhamento. Questão de prova. Quando o veículo, né, puxa para um dos lados, o que está acontecendo? Você está dirigindo ali, ó. Dirigindo o veículo, opa, está puxando para cá. Opa, está puxando para lá. Falta de alinhamento é a resposta. Certo? E aí nós temos também balanceamento. O alinhamento puxa para os lados. Assim, ó, gente, ó. Tá puxando. Tá puxando para os lados. Você está ali dirigindo, quando você vê o carro está indo para lá, do nada. Está faltando alinhamento. Você está dirigindo, o carro está indo para lá, do nada, está faltando alinhamento. Agora, balanceamento. Balanceamento é uma distribuição uniforme da massa do pneu. Então, o cara vai lá, coloca na roda um contrapeso para que isso aí fique bonitinho, fique show de bola. Porém, se você está ali dirigindo e sente assim, ó, uma trepidação, agora é trepidação, o volante treme na tua mão, o volante trepida na sua mão. Então, trepidações no volante podem identificar falta de balanceamento. Então, vamos parar e vamos anotar. Anotem seus cadernos. Volante trepidou na tua mão, ó. Trepidou. Faltou balanceamento, certo? O veículo puxou para um lado. Você está indo em linha reta, quando você vê o veículo está indo para lá. Você está indo em linha reta, quando você vê está indo para o outro lado. Aí é alinhamento. Alinhamento, puxa a direção. Eita, nós! Aleluia! Glória a Deus!
Então, gente, vamos retomar. Não podemos parar porque o negócio é ao vivo. Como diria o Faustão, em seus bons tempos. Quem sabe faz ao vivo. Brincadeira, bicho, ô louco meu. E etc. Ele tá bilionário com essas bobagens, né? Então, alinhamento. A direção puxa para um lado ou para o outro. Balanceamento. O volante trepida na tua mão. Falta deles, né? Falta deles. E aqui está mostrando carroceria, isso nem fala mais, gente. Isso aí já foi banido há séculos. Está mostrando aqui monobloco e chassi. Olha o monobloco, gente, ele é bonitinho. Ele é atual. O chassi é uma coisa mais antiga. É o tempo que eu era novo. Os veículos, né, eram montados em cima de um chassi. Hoje os veículos são montados no monobloco. Então, estão vendo o monobloco? É uma estrutura metálica, tipo de uma gaiola. Lembram dos pontos cegos? Então é isso aí. Você está dentro do veículo dirigindo. Essas colunas estruturais mais grossas fazem com que o motociclista, fazem com que o ciclista, o pedestre sumam do teu raio de visão. Você olha no retrovisor e não os vê. Por quê? Naquela posição eles estão exatamente atrás dessas colunas estruturais. Isso são os pontos cegos. Então tá aí o desenho do monobloco. E muito antes disso nós falamos da identificação obrigatória dos veículos. Todos os veículos são identificados pela numeração de chassi ou monobloco. Então, se a questão de prova te pergunta, a identificação obrigatória dos veículos é feita através, e a resposta é numeração de monobloco ou chassi. Gente, alguém lembra como é feita a identificação externa do veículo? Então, de repente, seu veículo passa no sinal vermelho e o agente de trânsito percebe. Opa, não deu nem tempo, gente. Lígia, Rafão já falaram. Identificação externa do veículo. Ai, meu Deus, a Mi também respondeu, gente. A Mi respondeu também. Placas. Identificação externa dos veículos é feita através de placas. Identificação obrigatória é através da numeração de chassi ou monobloco, tá certo? E aqui nós temos, né? Revitalizou o número do chassi. Isso aí deve ser propaganda de alguma empresa. Tá certo? O número do chassi estava detonado, ficou bonitão ali, ficou joia. Tem até o joinha ali do lado. Isso não nos interessa. Óbvio que você não pode deixar o seu chassi, né, enferrujar ali na parte da numeração. Tem que mantê-lo sempre ok. E escapamento, gente? Escapamento é um dos dispositivos, é uma das peças do veículo importantíssima. Ó, o escapamento expele os gases, não só os gases, expele gases e ruídos, tá certo? Então vamos lá, ó, escapamento, vamos colocar aqui. Então, o escapamento é tão importante que ele cai em questões tanto de mecânica, como é o nosso caso aqui hoje, como ele cai em questões também de meio ambiente, tá certo? Poluição e etc e tal. Então vamos lá, gente. Dentro do escapamento, nós temos um dispositivo, nós temos uma parte do escapamento que é responsável por filtrar os gases. Como chama essa peça? Qual é a peça ou dispositivo que está dentro do escapamento e é responsável por converter gases nocivos
em não nocivos, ou como chama a peça responsável por filtrar gases. Ela está no escapamento e a Lígia nos diz catalisador. Certa resposta, catalisador, peça responsável por filtrar os gases. Converter gases nocivos em não nocivos. Anotem, pois é uma questão de prova também. E nós temos também uma peça lá no escapamento responsável por abafar os ruídos, diminuir o nível de ruídos. Gente, como chama essa peça? Me digam, por favor. Ninguém responde. Eu fui ali, voltei, demorei 3 horas. E aí, gente, qual é a peça que está dentro do escapamento e que é responsável por abafar Rafão? Rafão, pelo amor de Deus, catalisador já foi dito. Onde você estava, Rafão? Que aí vem a mim, meu Deus do céu, dispara meu coração dessa maneira e diz silenciador. Sim, a peça responsável por abafar ruídos, né? Peça responsável por silenciar grande parte dos ruídos produzidos pela queima de combustível no motor é o silenciador, tá certo? Então não esqueçam e fique claro, né, gente, para vocês, meus queridos, que o escapamento é uma peça importantíssima no veículo. Conduzir o veículo com descarga livre, ou seja, soltando fumaça igual louco, né? Ou silenciador defeituoso, fazendo barulho igual louco, infração grave, tá escrito aqui, ó, negativo, gravíssima, tá certo? Eu vou escrever inclusive aqui no chat para vocês. Escapamento defeituoso, tá certo? Seja relacionado à emissão de gases, ou seja relacionado à emissão de ruídos, infração gravíssima, 7 pontos na carteira, R$ 293 de multa. Então, mantenha o escapamento do veículo de vocês em perfeito estado para evitar esse contratempo. E para finalizar, fecharmos aqui a aula de mecânica, problemas comuns. Então você vai lá no carro, ao acionar a chave de ignição é a chave do carro, tá certo? Chave de ignição, nossa, que coisa complicada, não é a chave do carro, tá? O motor de partida gira, mas o motor principal não funciona. Então você vira a chave e fica assim. Você vira de novo. O motor de partida está girando, mas o motor principal não gira, não explode, não funciona. Pode ser o quê? Pode ser falta de combustível, não tem combustível no veículo, ou de repente o sistema de alimentação, né? Que é aquele sistema que alimenta o motor ali com combustível, está com algum defeito. O que pode ser o defeito? Pode ser uma série de defeitos, tá bom? Falta de combustível ou mau funcionamento do sistema de alimentação. Lembra do sistema de alimentação, gente? Sistema responsável por armazenar o combustível, né? Transportar o combustível e prepará-lo para ser queimado dentro do motor, tem algum problema aí, pode ser uma série deles, ok? Agora, quando você aciona a chave de ignição e o motor de partida, ó, nem tchum para você. Você vira a chave e faz assim, ó, tic. Você volta, você vira de novo, tic.
Que é isso? O que está acontecendo, gente? Ou seja, o problema de funcionamento pode ser no próprio motor de partida. O motor de partida não gira. A bateria pode ter ido para a roça. Bateria pifou. Bateria não tem força, não tem energia para fazer com que o motor gire, o motor de partida. Ou problemas até com a própria chave de ignição do veículo. Certo? Então, meus queridos, minhas queridas, chegamos ao final, né, da aula de mecânica. Para o pessoal do YouTube, eu agradeço a presença, colaboração, compreensão. Se gostaram, eu agradeço. Se inscrevam no canal. Eu preciso atingir 1000 inscritos para que o YouTube comece a indicar os meus vídeos para outras pessoas, ok? Curtam, compartilhem e, se quiserem, comentem. Eu agradeço do fundo do meu coração e desejo para todos vocês sorte, saúde, amor e paz. Para as meninas lindas e maravilhosas, um beijo. Para os rapazes maravilhosos, um forte abraço. Tchau.